Irmãos, uma pergunta. Alguém de nós se sentiria agradável quando alguém nos despreza? Será que alguém sentiria assim alegria, prazer, quando ele se vê desprezado? Não. Ainda mais se for desprezado por seu próprio povo, a sua própria casa, seria ainda mais pior. E Jesus, ele foi desprezado pelo seu próprio povo, da sua casa. Mas só que esse desprezo para com Jesus ainda continua, lamentavelmente, de dizer isso até hoje. Como que nós percebemos, vemos que o povo de Deus desprezando Jesus. Quando nós desprezamos o culto, vamos dizer assim, nós estamos desprezando Jesus, o Senhor. Jesus, ele é o cabeça. Jesus, ele é o cabeça da igreja. O culto é para cultuar o nome de Jesus, com toda a honra e toda a glória. Agora, se nós, cristãos, o povo de Deus, quando não vem tomar a ceia, vamos começar por aí, ele está desprezando a ceia. Desprezar você não fazer caso. Você está num lugar que a pessoa não faz caso, não te procura para conversar com você, não procura para te dar atenção. Você se sente humilhado e desprezado. Nós cristãos não devemos ser dessa maneira, desprezar o nosso Deus. Porque às vezes nós desprezamos, falando em nós junto, o povo de Deus desprezar o culto por outras coisas. É pecado gravíssimo isso aí. Ele vai pagar caro, isso não vai ficar impune, não vai para a condenação eterna, porque se ele tem fé em Jesus, se tem Jesus, mas ele vai sofrer as consequências. Eu vejo aqui, eu não cito o nome, duas senhoras que já têm quase 60 anos. Elas vêm com dificuldade nos cultos. Eu vejo todos os cultos, vejo ela. É difícil faltar num culto. Domingo de manhã. Tem uma que eu vejo, tem dificuldade para entrar no carro. Olha bem. E não despreza a igreja, faz questão. Vem no culto. Eu também tenho as dificuldades. Eu, graças a Deus, não tenho problema de coração, diabetes, colesterol, mas tenho problema nos joelhos. Não tenho como andar como eu andava, tenho dificuldade. Tem vezes longe até para dirigir, até para entrar no carro, tem esse problema. Mas, quando Salomão disse, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, que é para você lembrar, porque você tem energia para servir a Deus. Vamos dizer, se você tem combustível para gastar, para servir a Deus, energias. E está sendo o contrário. Os que são idosos estão com mais energia esforçada na reserva, querendo servir a Deus, e outros novos estão deixando
a desejar. Isso é pecado, é lamentável isso. As igrejas nos dias de hoje, e vai cada vez pior. A atração do mundo está muita, está muito. E nós, quando nós temos esse problema, nós oramos a Deus. Eu oro a Deus, me dê saúde, me livra dessa enfermidade. Mas, se for da vontade dele, ele não ouve. O apóstolo Paulo, um apóstolo, ele rogou a Deus, ao Senhor, que tirasse o espinho na carne. Por que ele espinho na carne? Não é literalmente falando que era um espinho na carne. Porque um espinho na carne é um sofrimento. Porque você imagina, se você tiver um espinho na carne, ou no pé, ou qualquer lugar, ele te incomoda. Você vai procurar o médico, tem que tirar aquele espinho. Ele incomoda, atrapalha você viver, não tem paz, não tem alegria, assim, porque aquele espinho. Então, Paulo, ele tinha equivalente uma enfermidade que ele chamou de um espinho na carne que atrapalhava ele. Então, ele pediu. E o que o Senhor Deus respondeu para ele? Vocês lembram? A minha graça basta. Então, se nós temos dificuldade, como eu falei de alguns, às vezes aclamamos a Deus, tira, me livra. Lembra bem que ele fala assim, falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus que está em cima, e nós, irmãos, temos dificuldade de servir a Deus, mas temos desejo de fazer, vontade. Ele fala, a minha graça basta. A salvação, tá bom. Então, agora Jesus, abre lá em Isaías 53, vamos ler o versículo 3, daí para frente. Porque na ceia passada eu vim até aí, versículo 3. Então Jesus, aqui fala que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Você imaginam só, você sentir desprezado, você está num lugar, ser o mais desprezado entre os homens, entre as pessoas. É difícil, é triste. Isaías 53, um desprezo total deram a Jesus. Falou, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O profeta concluiu ele, nós não fizemos, e vem isso arrastando até hoje. Experimentado nos sofrimentos, uma outra versão disse, nos sofrimentos, trabalhos, sofrimentos. Não fizemos, não demos, aqui outra versão fala, não demos importância alguma. E hoje está das mesmas coisas. Fala o nome de Deus, Deus conosco, Deus. Mas não faz importância nenhuma para com Ele. Eu quero louvar o meu Senhor. Eu quero estar em comunhão com Ele nos cultos. Tem que partir isso entre cada um dos irmãos. Depois que manifestou a fé, levantou a mão, passou pelo batismo, só quando não tem dificuldade. Não estou dizendo, tem pessoas que têm dificuldade, moram longe. Procuram servir a Deus enquanto é tempo, porque nós não sabemos o dia da manhã. Às vezes não podemos servir mais.
E o versículo 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Cristo foi desprezado e não estimado, e continua isso até hoje. Falando aqui do povo dele, para quem ele veio, mas não aceitaram. Era povo entre aspas. Jesus veio para eles, mas rejeitaram, crucificaram Jesus. E hoje muitos não estão rejeitando Jesus. O povo dele desprezando ele e não estão estimando ele. O fato é que a liderança religiosa de Israel não o estimava, não aceitou a sua pregação. Não aceitou a sua pregação, não aceita. Quando a gente não procura para ouvir a mensagem no dia de culto, não está aceitando a pregação. Não quer ouvir, desprezando o cabeça da igreja. Para quem nós estamos cultuando? Ele veio para libertar os homens do pecado. Mas este não era o tipo de libertação que os homens queriam. Os homens, eles querem os céus. Eles desejam os céus. Mas não quer libertar do pecado, não quer sair do pecado. E por isso rejeitaram o nosso Salvador. Ele fala: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As enfermidades, irmãos, muitos pensam que ninguém vai ficar mais doente. Não é para ficar doente, porque Jesus levou a nossa enfermidade na cruz. Não é isso. Creio que não é. A enfermidade, ela é causada do quê? Ela é resultado do quê? Do pecado de Adão e Eva. Ele levou aquele que causou a enfermidade. A enfermidade, ela vem dos pecados. Mas os nossos pecados, ele levou as nossas dores sobre si. As dores da alma. Não quer dizer que não... então não precisa, o crente não vai ficar mais doente. Ele levou na cruz as nossas doenças. Não. Ele curou muitos. Ele curou o tempo que Jesus andou no mundo, na terra. Ele curou. Mas por isso não vai dizer que nós não ficamos doentes. Se fosse assim, Paulo não tinha, ele era apóstolo. Paulo era apóstolo e tinha o poder, um poder especial de Deus. Ele pregava, ele poderia então falar que sai um espinho na carne. Ele orou a Deus: basta a minha graça. Aquela equivalente espinho na carne. Aquela enfermidade que ele tinha. Então as nossas dores ele levou sobre si. E nós, o reputávamos, nós consideramos que ele foi por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus. O povo de Israel, eles pensavam assim a respeito do Senhor. Porque a lei condenava: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O Montanel depois leia Deuteronômio, capítulo 21, 22, 23. Irmão Antônio, leia depois Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Então, lá fala: o que foi pendurado no madeiro era maldito de Deus. Irmão Daniel, capítulo 21, 22, 23. Deuteronômio, página 236.
Ele é o 5º livro de Moisés. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Então, viu só? Então eles consideravam, então, que o seu cadáver não permanecia, não era para permanecer no madeiro, porque, mas certamente ou enterrarás no mesmo dia, porque quanto o pendurado que foi pendurado no madeiro era considerado maldito de Deus, maldito. Então, quando eles viram Jesus sendo crucificado, eles falaram: é maldito de Deus. Deus está amaldiçoando ele, os pecados dele, ele fez caso, ele fez com que ele mereceu essa pena de morte. Então eles crucificaram. É maldito de Deus. Se não fosse maldito de Deus, não seria pendurado. Agora lá em Gálatas também fala, capítulo 3, versículo 13, irmão Antônio. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele se fez, ele mesmo, maldição por nós, porque está escrito, quando falou está escrito, lá onde o irmão Daniel Martins leu: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por isso, então aqui eles pensavam, julgaram assim: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Quer dizer, os espectadores, os que estavam assistindo o espetáculo, aquela cena, então, eles pensavam que Cristo estava sofrendo pelos seus pecados, e não pelos pecados deles mesmos e dos nossos, mas pegando dele, porque aquele tempo não tinha nós, mas Jesus, Deus, já sabia de nós. Então foi por todo o futuro. Então, morrendo para os pecados deles, do povo, e a sua experiência de dor e angústia, falando de Jesus, era por seu próprio povo. Lá em 1 Pedro 2,24, se alguém quiser depois ler lá também, vamos ler 1 Pedro 2,24. Eu vou ler para não demorar muito, né? Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Entendeu? Então aqui, nós vemos o extremo do sofrimento de Cristo, que estava sofrendo pelos pecados do povo, nossos pecados. Então a compaixão de Jesus, ela é real, ela é eterna. Jesus, ele tem compaixão do povo, ele teve dó, ele tem pena, ele teve. E é eterno isso, nunca acaba, nunca esgota. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. É todo aquele que procurar o Senhor Jesus será salvo. Agora, só que a humanidade não aceita. A humanidade não aceita. Agora, o que a humanidade não entendia era que ele não foi amaldiçoado tão pouco em si mesmo, eles não entendiam. Foi amaldiçoado em nosso lugar, no lugar deles e no lugar nosso. Uma maldição muito cruel, que foi caído
em cima de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso por nós. Foi nós, os nossos pecados, as nossas dívidas, que levou Jesus Cristo à morte de cruz. Porque se não fosse assim, nós não teríamos salvação nunca. Nunca. Se Cristo não pagaria a dívida, nós teríamos que pagar. E nós não pagaríamos. Porque Deus, ele é justo. Um juiz perfeito, justiça. Ele fez justiça em seu próprio Filho. Ele foi açoitado, ele foi ferido de Deus. Ele sofreu em nosso lugar como nosso substituto. E isso significa que a condenação, o golpe que devia vir a nós, em troca, foi para ele. Você já pensou, substituto? Sabe o que é substituto? Substituto é alguém que ocupa o lugar de outro. Eu, quando tinha 7 anos, 8 anos, eu já havia falado de substituto na escola. A professora não podia vir, vinha outra de substituta, falou: estou substituindo a professora de vocês, ela está doente. Então, aí no caso aqui, era nós que era para estar lá na cruz ou lá no inferno. Jesus não foi no inferno, mas ele sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar. Então, tudo dirigiu a ele, mas não foi por os pecados dele, foi por nossos pecados. Nós, o povo de Deus, sabe disso. Mas, sabendo disso, que Jesus levou os pecados deles, continua desprezando Jesus com as suas atitudes. Atitude, não tem amor, não mostra amor para o Senhor, para aquele que pagou os seus pecados. Se alguém morrer e não for para os céus, ele é culpado, ninguém tem culpa. Lá ele vai saber o quanto que é duro, difícil de ter rejeitado o Senhor Jesus. Porque lá não é lugar para o homem. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Agora, depois que Adão caiu, ficou todo sujeito a este lugar. Não precisa fazer nada para ir para o inferno. Basta nascer e continuar vivendo a sua vida e morrer. Olha, boas obras não levam ninguém para os céus. Bondade nossa não leva ninguém para os céus. Religião não leva ninguém para os céus. E também maldade não leva ninguém para o inferno. Ruindade, crime, não é isso que leva a pessoa para o inferno. O que leva a pessoa para o inferno é a rejeição a Cristo. Se esses crimes, essa maldade que faz, é tudo resultado da rejeição ao Senhor. A pessoa que rejeita Jesus, ele está sujeito a tudo isso. E a pessoa que aceita Jesus, ele foge do pecado, ele peca sem querer. Por isso que eu volto à exortação que eu fiz no começo. Desprezar o Senhor, o povo de Deus está desprezando o Senhor de uma forma sutil. Parece que nem, se ele deixar, tem aquele pecado, vamos ver se eu vou classificar certo, de comissão e de omissão.
Qual é o pecado de comissão? O pecado que você comete. Não é isso? E omissão é aquele que se omite de fazer o bem. A pessoa fala assim: eu não vou servir a Deus hoje, eu não vou na igreja. Hoje é dia de culto. Então é o pecado de omissão. Ele vai descansar, vai dormir, ou fica em casa assistindo novela, assim e por diante. Eu sei que a novela atrai muito, porque os meus tempos passados eu assisti muito novela. Aquilo é terrível. A novela é a pior coisa, irmãos. Os irmãos sabem. Nós, quando assistia a novela, não gostava que vinha um vizinho em casa para atrapalhar assistir a novela. Duvido que hoje a pessoa não está. Você fica envidrado na novela, a pessoa está conversando, a pessoa percebe. Ele está prestando atenção lá, está dando atenção aqui, ele está ali. É tirar isso da frente. Eu lembro. Você vai, a pessoa vem, começa a conversar, mas você está fascinado daquilo lá, ela engana. E ela termina sempre melhor do que para outro dia. Por isso que o filme, eu nunca gostei de filme, nem quando eu assistia a novela, mas o filme você assiste ele aí, acabou. Não ficou para outro dia. Então, e se a pessoa tiver? Então, agora, pecado de omissão, ele deixou de servir a Deus. É pecado. É pecado. Então, por esse motivo, ele pode levar os nossos pecados sem comprometer a sua pureza. Jesus, por esse motivo, ele veio para apagar os nossos pecados, ele levou o nosso pecado e não afetou a natureza dele. Como Deus e como homem. Por que não afetou? Porque ele não pecou. Pagando os pecados da humanidade, sendo desprezado pela humanidade, pelo seu povo, sendo rejeitado, humilhado, zombado, cuspido, açoitado e amando. E perdoando e amando, mostrando amor. Deu a vida. Muito diz que foi pregado assim no madeiro, com os cravos, de braços abertos, simbolizando que vem todos. É para vir todos a ele. Ele morreu por todos, mas nem todos vão aceitar, vão se salvar. Nem todos. Versículo ainda aqui. A santidade, a pureza da sua santidade, porque ele era divino, vindo dos céus. Ele veio dos céus, tomando a natureza humana, que nem nós estamos aqui. Se voltar naquele tempo, os discípulos, um santo Deus no meio deles. E eles com aquela intimidade, como nós temos aqui um com o outro, eles com aquela intimidade com o Senhor, comendo com o Senhor, andando com o Senhor, empurrando o Senhor, outra. Uma vez uma mulher tocou nele porque ela para sentir curada, ela falou tocar na mão nele, a fé que ela tinha. E ali ele falou: alguém me tocou, os discípulos, mas olha a confiança que tinha os adicos, tanto que num aperto de gente, apertar, vai saber. Mas de mim, ele sentiu que saiu algo, um poder, ele sentiu. Não, mas esse toque não foi só de muita gente assim, não, foi um toque de fé, que a pessoa falou assim: eu tocar nele, eu tocar com aquela fé, eu ser curado. Então é por isso. E no versículo 5 ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A outra versão diz: pelos seus sofrimentos fomos sarados. Sarado do que, irmãos? Sarado a nossa alma, a nossa condenação de quem aceitou ele. Nós podemos falar assim: pelas suas pisaduras, o seu sofrimento, nós fomos sarados. Que nós aceitamos, ele tirou a ira de Deus que estava em cima de nós para levar para a condenação eterna, que isso é depois da morte. Isso é depois da morte que há o problema.
Agora todo mundo está vivendo, os irmãos. Estamos na igreja aqui, né? Estamos no mundo, está convivendo tudo junto. Fica misturado, tem vezes que é difícil saber qual é o povo de Deus no meio. E tem que ter diferença. Mas só que a fé é uma coisa. Você está no meio dos povos, dos incrédulos, das pessoas que não é povo de Deus, mas só que o coração e a fé está nenhuma, nele. E os outros estão neles mesmo. A pessoa que não tem Cristo, ele crê nele, no que ele pode fazer. Ele acha que ele pode ganhar o céu com a sua religiosidade, com as coisas que eles fazem, com a sua religião. De que nós estávamos no velório lá, eu e o irmão Paulo, né, escutamos lá. Lembra a frase, irmão Paulo, que falou lá, que leu? A morte, como é que foi lido lá, falado? A morte é a porta de entrada, a vida eterna. A morte, né, vimos lá, a morte ela é a porta da entrada da vida eterna. E quantas vidas eternas tem? 2. Só que a pessoa fala pensando na dos céus. A morte. Você morreu, tem 2 lugares, 2 moradas. Que nem está lá de Lucas do rico, né? E Lázaro. Pode ter 2 velórios, pode ter 2 para ser na casa. Pode ter 2 velórios. Às vezes um morreu, um foi para um lugar, outro foi para o outro. Mas a maioria está indo para o lugar. A morte abre a porta para 2 moradas eternas. Ou com Jesus, ou longe de Jesus. Que aí não tem volta mais. Aí não tem mais o que fazer para a pessoa. O que tem que fazer é aqui, nesta vida. Enquanto está vindo, enquanto está lúcido, está ouvindo, tendo oportunidade. É bom a pessoa aceitar enquanto ele está ciente. Enquanto ele é novo, que é energia, tem combustível para servir a Deus. Para poder falar de Jesus. E é difícil, irmãos, é difícil de fazer que alguém saia de lá da vida quando está levando para vir para esse lado da vida. Porque a vida ela é bela. Ela é atraente aos olhos. Ela é atraente à carne. Quem é que não sabe disso? Eu tenho quase certeza, ou tenho certeza, que a vida no mundo de hoje é muito mais agradável e prazerosa do que o tempo que eu vivia. Do meu tempo de solteiro, do tempo que eu vivia no mundo, era diferente. Nós divertíamos, mas tinha até dificuldade para isso. Hoje não tem. Aquele tempo tinha dificuldade, mas nós tinha prazer, mas aquele prazer passou. E hoje está demais. Hoje está demais. Aquele tempo tinha regras. Nas famílias, incrédulo, tinha disciplina. Assim como nós deve ter disciplina, né? Doutrina é uma coisa. Disciplina nos cultos é cuidar bem, zelar pelos cultos, como fui falar daquela hora. Procurar antes de começar o culto, começar a prevenir tudo que deve, ir ao banheiro, fazer tudo. Os pais controlar os filhos. É só ter um pouquinho mais de paciência. Todos nós devemos ter paciência e vamos disciplinando. Nós temos que nos disciplinar. E na casa também deve ter disciplina, senão faz o que quer. Hoje eu vi alguém reclamou para mim, no mercado, que adotou um filho. Ela falou que, olha, arrependeu. Filho tem 15 anos. Bruto, me xinga, responde, não obedece. Filho adotivo, deve ter pegado grande. Sofre, e é difícil. Então, vamos ficar com essas palavras. Irmão Paulo pode preparar, que ele vai preparar para a ceia. E nós também, os irmãos, a igreja, que são membros da igreja, batizado biblicamente, que possa participar da ceia, procurar confessar os pecados, se sentir na sua consciência, no seu coração,
antes de tomar a ceia. E, amém? Vamos louvar a Deus.